De cafeteria. Hoje a gente vai falar sobre a chave mestra da sua cafeteria. Sinceramente, se você não souber nada sobre gestão de cafeteria, se você não souber nada sobre gestão, se você entender e dominar só essa ferramenta, você vai estar muito à frente de muitos gestores que não dominam ela. A ideia desse vídeo é a gente conversar um pouco sobre qual que é, digamos, o dado e a ferramenta que te traz o 80-20 na gestão de uma cafeteria. Quando eu chego numa cafeteria e existem vários problemas para resolver, e esse dono me fala, Sebastião, eu preciso ter resultado imediato. Então, a gente vai direto para a nossa tabela de Excel. E existe uma tabela de Excel, um acompanhamento, que se eu analisar com detalhes, a gente já consegue no próximo mês ter mais resultados. Se você tem cafeteria, se você trabalha com café, essa ferramenta você precisa entender, tá certo? Se você tem cafeteria e trabalha com café também, você precisa se inscrever nesse canal, porque meu nome é Sebastião Grau e eu ajudo donos de cafeteria a terem mais lucratividade com o seu negócio. A ideia é que você tenha lucratividade sem precisar investir mais em infraestrutura e com o movimento que você já tem. Então, se você ainda não me conhece, se você não me segue no Instagram ou no YouTube, nesse canal a gente só fala sobre gestão de cafeteria, a gente fala sobre tudo que envolve gestão de cafeteria. E se você quiser fazer parte dessa comunidade, a sua única função é se inscrever no canal e ficar ligado em todos os vídeos e comentar sempre e também dividir a sua história com a gente, tá bom? E a ferramenta que você não pode deixar de olhar na sua cafeteria é o tal do DRE, demonstrativo de resultado do exercício. Eu não sei se você já ouviu falar nesse DRE, eu não sei se você tem DRE ou não preenche bem, eu não sei se você tem DRE, preenche, mas não entende ele direito. Mas eu posso te garantir que se você preencher e entender o DRE, eu consigo tirar muita informação da sua cafeteria. Inclusive, a gente consegue otimizar ela só olhando o DRE. A gente fecha negócios só analisando o DRE de cafeteria. Para você ter uma ideia, quando a gente vai comprar uma cafeteria que já está funcionando, a ferramenta que a gente olha primeiro, a tabela que a gente olha primeiro é o tal do DRE. E como é que ela funciona afinal? E por que ela é tão importante? Justamente porque nela estão todos os dados da cafeteria. Todos. E você precisa preencher esse DRE. Eu garanto para você que se você tiver com o DRE preenchido, a gente consegue achar caminhos para você já no próximo mês ter mais lucratividade. Já no próximo mês. Porque o DRE é como se fosse um diagnóstico do teu negócio. Sabe quando você vai no médico e ele pede para você fazer uma bateria de exames? Isso é o DRE. Um DRE bem preenchido é como se a gente tivesse uma bateria de exames na nossa mão e a gente começasse a entender onde que está muito bem, onde que não está tão legal e onde que precisa mudar. E sabe o esforço otimizado que a gente precisa ter? O DRE permite esse esforço otimizado. Porque o DRE, ele não te deixa investir energia, tempo e dinheiro em pontos que já estão otimizados. Ele te mostra aonde você tem que colocar toda a sua energia naquele período para ter mais resultado. E o DRE ele funciona de uma forma muito simples. Ele te mostra qual é o seu faturamento, quanto que você faturou, e como que estão os teus custos em relação ao faturamento. Então, a gente não se preocupa muito quando a gente analisa um negócio enquanto ele está faturando efetivamente, valores de faturamento. Ah, eu tenho uma cafeteria que fatura 30 mil ou uma cafeteria que fatura 60 mil. Não. O que a gente analisa efetivamente é como estão os custos em relação a esse faturamento. Então, ele vai te mostrar como é que está o teu custo fixo em relação ao faturamento, como está o teu custo variável em relação ao faturamento, como que está a tua lucratividade em relação ao faturamento, como que está a tua margem de contribuição em relação ao faturamento. E ela é uma tabela muito simples de encontrar na internet, você consegue pesquisar a tabela de DRE, tem vários no YouTube, tem vários no Google para você baixar. E se você preencher ela, você vai perceber que basicamente você coloca quanto que você faturou e o que você gastou para faturar o que você faturou. Ponto. Com base nisso, a diferença entre isso a gente chama de resultado operacional, que é lucro da sua cafeteria. O quanto você faturou, quanto que você gastou para faturar aquilo e quanto que sobrou.
E aí, óbvio, que a gente procura no negócio que sobre dinheiro. Então, quanto que sobrou? E se não sobrou, por que não sobrou? De tudo que você gastou para faturar esse valor, quanto que representa os custos fixos? O que são custos fixos? Todos os custos que não variam de acordo à venda. Então, por exemplo, o aluguel é um custo fixo, o folha de pagamento é um custo fixo, aluguel da maquininha do cartão, taxa de administração de conta bancária, isso vai na sua linha, lá no seu DRE, na linha de custos fixos, que são os custos, todos os custos que a sua cafeteria tem e que não varia de acordo à venda. Não interessa se você no dia vendeu R$100 ou vendeu R$150, você vai pagar esse valor X de aluguel, sempre igual. Não interessa se você vendeu R$50 ou se você vendeu R$70, você vai pagar o aluguel da máquina de café, sempre o valor igual. Ou seja, ele é um custo fixo. E existe uma linha no seu DRE onde você coloca os seus custos fixos. Assim como existe uma linha no seu DRE onde você coloca os seus custos variáveis. O que é custo variável? Diferente do custo fixo, o custo variável ele é aquele custo que você tem, que você paga como empresa, que varia de acordo à venda. Ou seja, quanto mais você vende, mais você paga. E quais são os custos se quanto mais você vende, mais você paga? Pensa. Aluguel não, porque aluguel eu vendo mais, eu pago igual, né? A vigilância também não, porque eu pago sempre igual. Agora, o meu imposto, se eu vendo mais, eu pago mais. Então, ele é um custo meu, porém ele varia de acordo à venda. Então, a gente chama de custo variável. Que mais? A taxa de cartão de crédito. Porque se eu tenho uma taxa, por exemplo, né, a sua empresa tem uma taxa de 2% no crédito, o que isso quer dizer? Se você vende R$100, você paga R$2. Mas se você vende R$200, você paga R$4. Se eu vendi mais, eu paguei mais, a gente bota isso em custo variável. Quer ver um outro custo variável? Que a gente ainda não falou e que é um dos maiores custos? Insumo. Cada vez que você vende mais, você não compra mais insumo? Então, isso entra também em custo variável. Só que o insumo, a gente divide ele um pouquinho, porque o insumo ele é importante. O insumo está mais diretamente ligado ainda. E cada insumo, ele traz, ele deriva, ele vem e ele forma um produto de venda. Então, cada insumo ele te dá uma margem diferente. E o insumo a gente divide e a gente chama ele de CMV, custo de mercadoria vendida. Ou seja, a gente tem os custos fixos, os custos variáveis. E a gente tem o CMV, que está dentro dos custos variáveis, que é a parte do custo variável que representa os insumos da minha cafeteria. Lá vai o café, vai o leite, vai o queijo, vai o pão, vai o mussarela de búfala, vai o xarope, tudo que você usa de insumo para você fazer a venda entra no CMV. Tá vendo? E tudo isso vai na tabela que a gente chama de DRE, porque tem que estar todos os custos lá. Quando a gente soma o total de custos fixos com o total de custos variáveis na nossa tabela de DRE, a gente tem o total de gasto operacional. Ou seja, quanto que você gastou operacionalmente para faturar esse valor que você faturou? É a soma do teu custo fixo com o teu custo variável. E óbvio que o custo fixo, ele tem bastante coisa. Você deve estar se perguntando, Sebastião, mas cadê o meu salário como dono? Não está em custo fixo, está em custo variável? Eu tiro sempre meses diferentes. Quando eu faturo mais, eu lucro mais, eu tiro mais. Cara, o teu faturamento como dono, ou o teu salário como dono, a gente chama de prolabore. E a gente divide em duas partes. Uma parte ele é meio que variável e uma parte ele é meio que fixa. As duas partes vão botar conta. Mas uma a gente chama de prolabore. O que é o prolabore? Ele é um salário fixo que você vai receber como dono. Então, quanto que você precisa para viver? Eu preciso de R$2.000 para viver. Ok. Então, o seu prolabore,
seu salário como dono. Ah, não, eu preciso de 4 mil reais para viver. Ok, o seu prolabore é de 4 mil reais. Vai ser fixo, a tua empresa tem que te pagar 4 mil reais e você vai se planejar com base em 4 mil reais. E aí existe um outro dado, que é o resultado operacional. Não está nem em custo fixo, nem em custo variável. Ele vai também para a tua conta, porque você é dono. Mas ele é o resultado da empresa. E o que é o resultado operacional? Ele é gastos operacionais total menos o faturamento que você teve. Então, vamos colocar como exemplo, quer ver? Você vai entender. Vou colocar como exemplo que a tua cafeteria, ela faturou no mês de janeiro 50 mil reais. E aí você teve de custo fixo, o que é custo fixo? Todo custo que não varia de acordo com a venda. Você somou lá seu aluguel, o que você pagou de aluguel, o que você pagou de aluguel de máquina, o que você pagou de aluguel de maquininha, o que você pagou de folha de pagamento. Deu lá 25 mil reais. Ou seja, você tem um faturamento de 50 mil que entrou na sua conta, né? Ou que naquele mês você teve de receita, não que tenha efetivamente entrado na sua conta, porque pode ser, por exemplo, pagamento no cartão de crédito, que daí vai no outro mês. A gente está falando aqui de fato gerador, ou seja, gerou essa receita naquele mês. E aí você teve de custo fixo 25 mil reais. O que a gente já consegue analisar? Que 50% do seu faturamento representa seu custo fixo. Se isso é bom ou ruim, a gente conversa mais para frente. E aí você somou o seu custo variável. Você somou o que você pagou de Simples Nacional, seu boleto lá, o que você pagou de taxa de cartão e o que você pagou de todos os teus fornecedores. Ah, eu paguei nesse mês eu paguei fornecedor de café R$ 1.000, de leite R$ 1.000, de laticínios R$ 1.000. Somou tudo isso, deu 23 mil reais. Ok, custo fixo 25, custo variável 23. Então a gente soma 25 mil, a gente soma custo fixo e custo variável, 23 mil reais. E aí lá no custo fixo está lá o teu salário como prolabore. Está lá no custo fixo. Constitui dentro dos 25 mil reais de custo fixo o teu salário de prolabore. Então a gente soma custo fixo mais custo variável. 25 mil reais de custo fixo mais 23 mil reais de custo variável. Deu quanto? 48 mil reais de gastos operacionais. Você faturou 50. Teve 48 mil reais de gastos operacionais. Sobrou 2 mil reais. O que são esses 2 mil reais? Receita operacional da empresa, que é o tal do lucro líquido. Receita operacional da empresa. Esse também é um dinheiro que vai para sua conta como dono. Porém, é importante dividir para você ter um controle de qual a porcentagem que está dando de resultado operacional. Qual é a porcentagem, nesse caso, que está dando de resultado operacional? 4% de resultado operacional. Isso é baixo? É um pouco baixo. 2 mil reais de 50 mil, eu estou tendo 2 mil reais de resultado operacional? Baixo. Então, vamos tentar aumentar esse resultado operacional. Mas você percebe que o DRE, ele mostra toda a sua empresa, tudo o que acontece lá dentro. Então, se eu vou fazer uma análise de DRE, de uma cafeteria, a primeira coisa que a gente olha é o DRE. Se você quer saber como que está a sua cafeteria, hoje, ou amanhã, ou a partir de hoje, você quer começar a controlar a sua cafeteria, a partir de hoje, você tem que começar a dedicar a ter um DRE bem preenchido, completo, dinâmico e que tenha total controle. Assim você começa a entender, cara, como é que foi o mês passado? Putz, mês passado eu tive um custo variável, eu tive o mesmo faturamento, porém aumentou um pouco o meu custo variável. Por que aumentou? Ah, tá vendo? Esse fornecedor aqui eu comprei a mais. Por que eu comprei mais esse fornecedor? E por que isso fez com que aumentasse meu custo variável e, consequentemente, diminuísse a minha margem de a minha lucratividade? Ah, porque esse fornecedor me fornece queijo, e então eu vendi muito misto quente. Então quer dizer que eu vendi muito misto quente e isso diminuiu a minha margem? Me diminuiu o meu resultado? Então quer dizer que o misto quente está mal precificado. Não está dando lucro suficiente. Está vendo como a gente já começa a pescar coisas?
o DRE conta tudo. Ah, putz, cara, como é que pode? Eu pago R$ 5.000 de aluguel e faturo 50 mil, eu faturo R$ 25.000. Caramba, o meu aluguel representa 20% do meu faturamento. Isso é saudável para uma cafeteria? Acho que não é saudável. Será que eu tenho potencial para aumentar faturamento ou eu tenho que começar a pensar em ir para outro ponto? É justamente sobre essas metas que a gente fala, para a gente conseguir entender. Ah, cara, ó, no teu caso, ó, esse aluguel aqui fica insustentável. E esse teu ponto não tem potencial de aumentar faturamento tanto quanto para poder chegar a um percentual que seja saudável. Então, vamos começar a pensar, ralar peito, sair daí e ir para outro lugar. E o importante é justamente perceber antes de estar com a água batendo no pescoço. Antes. E o DRE, ele te mostra tudo isso. Então, se você não conhece DRE, pesquise. Se inscreve nesse canal, porque a gente fala bastante sobre análise de DRE aqui. A gente fala bastante sobre tudo que envolve otimização e gestão de cafeteria. Se você não me segue no Instagram, sebastian.grau, esse é meu Instagram. Lá também a gente fala bastante sobre gestão de cafeteria. E para você se sentir mais motivado a começar a melhorar a gestão da sua cafeteria, você precisa estar com pessoas que fazem isso. E você precisa procurar solos que tenham uma fertilidade de assuntos de gestão de cafeteria, para te ajudar nessa parte. E a primeira missão sua, o primeiro dever que você tem é se inscreve nesse canal, ativa o sininho para que toda vez que a gente coloca um vídeo sobre gestão, você consiga acompanhar. Comenta aqui o que você acha e se você tem alguma dúvida, comenta aqui também. Para você começar a entender e cada vez mais achar parceiros para poder conversar sobre isso. Tá bom? No próximo vídeo a gente vai aprofundar um pouco mais sobre tudo que envolve gestão de cafeteria. Foi um prazer estar esses 15 minutos com você, te ensinando um pouco sobre DRE, te ensinando qual que é a ferramenta mais importante na análise de um negócio e posso te garantir que muitas outras ferramentas nesse canal ainda vão te ajudar a achar, a ter lucratividade com a tua cafeteria cada vez mais, sem você precisar investir em infraestrutura e com o movimento que você já tem, tá certo? Então, até o próximo vídeo.